Sejam muito bem-vindos à nossa live a 5h40, ou seja, a quinta live dos nossos 40 dias da nossa quaresma de fé, nosso jejum que está rodando, está acontecendo de forma poderosa e tem sido uma grande bênção para a gente. Você está acompanhando, você está conseguindo acompanhar, você está junto conosco. Hoje nós vamos falar sobre a missão de Cristo. Veja, nós estamos construindo um material poderoso. Sabe, gente, é muito difícil a gente poder ter um material muito acessível sobre cristologia, sobre a vida, os ensinamentos, milagres, sobre a natureza, sobre tudo que a gente está falando e de forma tão clara e transparente de Cristo, tá bom? Então, de fato, nós tivemos um tempo de preparação desse material. Serão 40 capítulos. Você pode ir lá no nosso Linktree, lá na nossa bio, né, aquele link azulzinho lá, você clica, você vai entrar e você já vai poder baixar o estudo de hoje. São estudos objetivos, graças a paz a todos que estão chegando. São estudos objetivos, assim, e que vai fazer com que você possa ter claridade, clareza. São tópicos que nós estamos ensinando que, infelizmente, nos dias de hoje, a igreja está perdendo o seu principal tesouro, que é o ensino de Cristo. As pessoas estão relativizando, as pessoas estão criando conceitos próprios, e nós vamos falar sobre isso também hoje nessa live. Então eu queria que você pudesse, de fato, poder mandar um aviãozinho para o máximo de pessoas possíveis. É o que eu vou fazer aqui agora. Coloca aí no aviãozinho do lado direito, manda um presente para as pessoas que estão agora ao vivo, para que as pessoas possam receber de você. Tenho certeza que essas pessoas vão ficar muito felizes de você estar mandando esse conteúdo. Lembrando que essa é a nossa quinta live. Você tem a condição de, tanto no nosso YouTube, Verbo Itabaiana SE, como também você pode pegar e no nosso Instagram e assistir os outros 4, né, que nós estamos ensinando até aqui. Eu acredito que você vai ser ricamente abençoado. Outra coisa, manda para pessoas que precisam ouvir aquilo que nós estamos ensinando. Também, como nós estamos fazendo durante esse tempo, você tem perguntas, mande durante a live. Nós temos uma equipe aqui maravilhosa, aqui na nossa técnica hoje, que é Bia e também Matheus, já agradecendo eles dois mais uma vez pela presença nesse momento. Eu também peço a vocês que mandem seu pedido de oração. Não deixe para o final, porque às vezes a gente está se despedindo e as pessoas aí já começam a mandar pedidos de oração e não dá tempo. Então, faz lá, pede o seu pedido de oração para a gente orar juntos e também suas perguntas acerca do tema que nós estamos abordando, tá bom? Então, nós estamos na semana fazendo jejum de doces e açúcar. Então, se você gostaria de estar conosco fazendo esse jejum, é extraordinário. É um exercício, né, espiritual, é uma disciplina espiritual em que você, toda vez que tem vontade de comer açúcar ou doce, você declara a palavra, você ora, adora, busca o Senhor e o seu espírito vai prevalecendo sobre a área da sua carne e você vai desenvolvendo ainda mais o fruto do espírito e ficando ainda mais sensível à voz de Deus, tá bom? Então, vamos para a nossa live de hoje, para a matéria de hoje, que é a missão de Cristo, o capítulo 5 daquilo que nós estamos ensinando. Pai, nós queremos te agradecer, nos dê discernimento, sabedoria, toque em todos que estão nos ouvindo e vai nos ouvir, para que nós possamos, Pai, ser uma voz e um instrumento do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, a principal missão de Jesus aqui na terra, a principal missão de Jesus aqui na terra foi ensinar a humanidade arrependimento, ou trazer o arrependimento e a salvação. Óbvio que quando a gente fala de salvação, a gente vai trabalhar sobre a redenção e a justificação, sobre a identificação, sobre toda a parte do preço pago por Jesus. Nós sabemos que a parte da salvação, ela é completa na obra redentora de Jesus Cristo. Mas ninguém chega à salvação sem o arrependimento. Então, nós podemos dividir, né, em duas partes, em arrependimento e salvação. Óbvio que vai chegar também a glorificação. Nós podemos também dividir a principal missão de Jesus em morte, ressurreição e glorificação. Nós podemos também falar sobre isso. Mas hoje eu gostaria de forma didática, dividir dessa forma. Dividir a questão da missão dele no foco que ele deu
e já foi sendo dado por João Batista, né, que ele viria para o arrependimento, para que nós pudéssemos nos arrepender e o arrependimento nos levasse até Cristo ou até a sua obra redentora e a gente fosse salvo. Aí agora a gente precisa entender o que é arrependimento. A palavra arrependimento no grego vem da palavra grega chamada metanoia, mudança de mentalidade ou transformação de mentalidade. É uma metamorfose de mente, uma metamorfose da mentalidade. Então, a Bíblia vai deixar muito claro que arrependimento é uma mudança de ideia, de comportamento, de pensamento, baseado em um parâmetro, baseado no parâmetro Cristo. Ok? Então, nós, para termos uma mudança, para nós podermos evoluir, para que nós possamos ter como é que eu poderia dizer assim, um caminho diferente do que nós fomos ensinados, nós precisamos de um parâmetro, de um farol, de um luzeiro. Então nós precisamos de uma placa, de um direcionamento. E Jesus é tudo isso. Jesus, ele veio com o seu evangelho, a sua pregação, a sua ministração, mostrando para a humanidade uma forma de viver, em que nós viéssemos a reconhecer a necessidade de Cristo. Ninguém vai chegar à salvação sem o reconhecimento. E o reconhecimento é o arrependimento. Arrependimento não é só o arrependimento, de quando eu digo só, não só de somente, mas é porque eu estou de fato tentando aqui distinguir, não é só ou somente de pecado, mas também de tudo que nos atrapalha. Paulo mesmo falou sobre isso, que não só daquilo que é pecado, mas de tudo que nos atrapalha. Sendo assim, o arrependimento é uma entrega completa a Deus da nossa vida. Na verdade, se a gente parar para pensar, é uma devolução. Cada átomo, cada célula, cada parte da nossa vida, o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, tudo foi gerado por Deus, tudo foi dado por Deus. Então, quando nós nos entregamos, nos rendemos a Deus, nós estamos, na verdade, devolvendo, nós estamos voltando para a origem. A Bíblia diz que o peixe ele foi feito a partir da água. A água produz o peixe. A planta, né, as árvores, produzem da terra. Então, a gente percebe que cada coisa que foi criada tinha um elemento de ligação, tinha um elemento de extrair vida. Mas quando ele criou o homem, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, nós não nascemos da terra. Apesar da gente ver que Adão, ele foi, no capítulo 2, construído do pó, ali está falando do corpo de Adão. Mas do pó Adão veio e do pó ele voltou. Mas o espírito de Adão foi para onde? A Bíblia diz que Deus é o pai dos espíritos. Se Deus é o pai dos espíritos, os homens são os pais da carne. Obviamente que a primeira carne foi gerada por Deus, por isso que nós entendemos que quem gerou o processo do tabernáculo na terra, ou seja, nosso corpo, foi o próprio Deus, que deu a primeira semente, que deu o pontapé inicial genético. Entretanto, o espírito vem diretamente de Deus. E nós somos um espírito que temos uma alma, temos emoções e habitamos no corpo. Mas quem nós somos de verdade? Qual é a nossa verdadeira identidade? Nós somos um espírito, a imagem e semelhança de Deus. É a nossa verdadeira identidade, que foi construída com um propósito. E Deus ele veio em forma de homem e se manifestou em Jesus. O Cristo está em Jesus e Jesus no Cristo. Então, é uma pessoa só, tá certo, gente? É uma pessoa só. Mas eu gosto muito das palavras do Dr. Saulo Stan, que é falar, né? Falar de Jesus é a pessoa mais complexa da face da Terra, que já pisou nessa Terra, né? É o ser humano no sentido de homem, explicar a parte homem do Deus que veio em forma de homem, é de fato algo que precisamos de uma clareza para deixar fácil, para podermos entender o seu papel.
já temos falado um pouco sobre isso, entretanto hoje nós vamos falar mais sobre sua missão. Mas eu toquei nesse assunto por quê? Porque Jesus Cristo ele veio aqui, tabernacularizou, para fazer com que todos nós, enquanto homens, e mais em condição de espírito, nós possamos entender que nós tivemos uma origem em Deus e nós estamos retornando para Deus através de Cristo. Uma vez que nós estamos retornando para Deus em Cristo, nós aprendemos coisas erradas aqui na terra. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento do homem. O diabo cegou o entendimento do homem. Ou seja, nós estamos em uma cultura milenar na terra, desenvolvida por Satanás, pelo espírito do anticristo, por desvirtuamento de princípios e relativização da cultura celestial. Então, nós estamos dentro dessa cultura. Nossos pais, avós, bisavós, tataravós, a nossa genealogia, as nossas gerações passadas foram ensinadas nessa cultura. Nós nascemos dentro dessa cultura, uma cultura humana. Nós vamos para a escola, nós aprendemos muitas coisas boas da escola, mas nós aprendemos também uma boa parte de cultura mundana. Quando eu digo mundana, de fato é uma cultura antibíblica, anti-Deus. Essa é uma realidade. Nós também nós estamos também muitas vezes aprendendo no nosso dia a dia, nas nossas matrizes, né, que é chamado de matrizes passivas, né? Também é chamado pela sociologia aparelhos ideológicos. A sociologia fala isso de aparelhos ideológicos. Seriam os aparelhos ideológicos? A família, a cultura, a educação, a economia, a política. Tudo isso está ao nosso redor. O entretenimento, tá certo? No caso, a televisão, o teatro, o cinema. Muita coisa. Veja, não estou endemonizando nada disso, né? O que tem de bom também tem de ruim, ok? Nós temos muita coisa boa no mercado, muita coisa boa que nós podemos usufruir. Não estou aqui endemonizando nada. Mas eu estou dizendo o seguinte, que nós precisamos entender claramente que, através de todo esse cenário que está ao nosso redor, nós estamos sendo e nós fomos desculturados e também aculturados com relação à cultura celestial. Sendo assim, arrependimento, que vem da palavra grega metanoia, é uma formação que nós precisamos receber através do Espírito. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem convence o homem do erro é o Espírito Santo. Então o evangelho é pregado, mas quem convence é o Espírito. É o Espírito que vai à consciência do homem e vai dizer: você precisa de Jesus, você precisa se arrepender. Outra palavra, outra explicação para a palavra arrependimento é a palavra mudança de curso. Era uma palavra também utilizada nos exércitos, quando um general, alguém de patente maior, dava um comando para a sua tropa, dizendo: meia volta vou ver. Ou seja, se alguém estava indo para frente, meia volta vou ver é voltar para trás. Se eles estão recuando, meia volta vou ver o que é ir para frente. Então, ou seja, metanoia é uma mudança de curso. Mas eu falei para você, essa metanoia precisa de um referencial, precisa de um modelo, de um padrão. Então, Jesus é o nosso modelo, é o nosso padrão. Então, quando nós vemos Jesus explicar, ensinar que nós necessitamos entrar no seu aprisco, que nós precisamos nos tornar uma ovelha, filhos, que nós precisamos nascer de novo, que nós precisamos, quando ele vai falar ali para um dos que fazia parte do Sinédrio, né? E o Sinédrio, ele tinha cerca de 70, se não me falha a memória, 71 sábios e 23 juízes no mundo judaico, né? De 71 sábios e 23 juízes, então, ali no mundo judaico. E desses homens, Nicodemos era um deles. E Nicodemos veio, era um dos principais, e começou a dizer: como é que eu faço para ter essa mudança? Como é que eu faço
para mudar de vida. Então ele já estava no caminho do arrependimento. Ele já veio até Jesus. E a gente vê que Nicodemos, lá na frente, desafia, eu posso falar dessa forma, um momento conturbado, não teve medo de morrer, e ele, junto com José de Arimateia, pedem o corpo de Jesus Cristo. Então imagine Nicodemos pegar uma pessoa que está morta, né? Jesus estava morto naquele momento. Jesus estava naquele momento passando por um problema como é que eu poderia assim, de difamação. Jesus estava passando por um momento de deturpação dos seus ensinamentos. Você sabe muito bem que quando uma pessoa que tem autoridade, uma pessoa que influencia, alguém que está no pedestal, ele cai, vamos colocar dessa forma, quando começam a denigrir a imagem dessa pessoa, há uma tendência das pessoas a abandonarem a pessoa. Há uma tendência das pessoas ter medo até de se aproximar. E essa era a situação de Jesus. Jesus tinha sido preterido a um ladrão. Ele estava sendo colocado abaixo de um bandido, né, que era ali Barrabás. Sendo assim, Jesus, ele era uma pessoa não grata. Jesus era uma pessoa que estava ali dizendo o seguinte, que andar comigo, o risco é de morrer. Porque eles estavam com uma fúria contra Jesus e os seus discípulos. E Nicodemos, ele tinha muita coisa a perder. A sua vida, a sua família, os seus bens, a sua fama, a sua reputação e sua posição. E Nicodemos vai lá e pede o corpo de Jesus. Então, isso deixa muito claro que aquele encontro com Jesus naquela noite, ela frutificou. Isso deixa muito claro que Nicodemos, ele entrou em um caminho de arrependimento, de mudança de vida, de transformação, de entender que precisava de Jesus Cristo. E aí foi levado à salvação. Foi levado à acreditação da salvação, a salvação. Sendo assim, querido, deixa eu falar algo para vocês. Nós precisamos compreender algo poderoso. Jesus, ele veio para o arrependimento e a salvação. O arrependimento e a salvação. Sendo assim, essa é a coluna cervical. Essa é, de fato, a medula. De fato, esse é o cérebro, esse é o comando central. Arrependimento e salvação. Entretanto, como é que nós vamos produzir, ou reproduzir, melhor falando, essa missão? Como é que nós vamos reproduzir essa missão? Porque se Jesus, ele veio com essa missão de, em seu nome, em seu ministério, em sua vida, levar as pessoas ao arrependimento e à salvação, a minha pergunta que eu faço é, se nós somos cristãos e corpo de Cristo, se somos igreja, nós precisamos fazer o quê? Continuar essa missão. E qual é a principal missão da igreja? A missão de Cristo, porque nós estamos fundamentados nele. E qual é a nossa principal missão? Levar uma pregação, uma vida, um ensinamento, um referencial para as pessoas, em que as pessoas possam ter um bom referencial para entender a necessidade do arrependimento e a salvação. Repetindo, que a igreja prega e vive, mas é o Espírito que vai fazer o convencimento, e é Jesus que salva. Consegue entender isso? Então, a igreja, ela prega, ela vive. Ela prega e ela vive. O Espírito convence e Jesus salva. Queridos, nós precisamos compreender qual é a nossa posição. Sendo assim, tudo que a gente vai fazer na órbita da igreja é para esse fim. Se a igreja vai fazer ação social, a ideia é a propagação do Evangelho. É a propagação do Evangelho. Se a igreja vai fazer um entretenimento, é uma estratégia. Mas ali, naquele entretenimento, tem que haver uma intencionalidade. Obviamente que a Bíblia vai nos ensinar que nós temos que andar com sabedoria.
Nós temos que ser ardio como as serpentes e humilde como as pombas. Sábio como as serpentes e humilde como as pombas. Ou seja, a gente tem que fazer isso de uma forma sábia. A Bíblia diz que nós temos que pregar o evangelho com graça e com verdade. Com graça e com verdade. Então, queridos, nós precisamos compreender, nós precisamos entender, nós precisamos, sabe, perceber que, de fato, nós temos que ter inteligência a fim de podermos propagar o evangelho, sermos guiados pelo Espírito. Mas o evangelho vai conduzir as pessoas ao arrependimento e à salvação. O evangelho não é algo, ou não é uma condição que vai fazer com que as pessoas fiquem na zona de conforto. O evangelho vai levar as pessoas para uma zona de expulsão. Vou repetir, uma zona de expulsão. Por quê? Porque o evangelho não é para agredir de fato. Ninguém está falando aqui que o evangelho é para ser uma coisa atabaloada, maluca, sabe? Ignorante, bruta. Ninguém está falando sobre isso. Agora, nós precisamos compreender também que o evangelho vai sim ser um espelho, uma luz, que vai nos mostrar aquilo que nós estamos precisando fazer e como nós vamos fazer. Repito, o que nós precisamos fazer e como vamos fazer. Porque se só mostrasse o nosso erro, seria um evangelho de condenação. Mas se o evangelho diz e nos mostra uma condição que nós estamos, mas também mostra a saída, isso daí é um resultado. Isso daí está mostrando a gente um crescimento, um caminho de crescimento. Então, o evangelho é de fato uma forma, um método de Deus, um método de um caminho. O próprio Jesus é chamado de caminho para a salvação. Então, se é um caminho, é um método, é uma rota, tem um roteiro, tem uma direção. Então, não é algo para estagnar, matar, oprimir, destruir ninguém. Toda indicação, toda demonstração do erro vai trazer um fim proveitoso, que é o caminho da salvação. Por isso que tem que estar revestido de amor. A Bíblia diz que o amor encobriu uma multidão de pecados. Não é encobrir no sentido de proteger o pecado, não é no sentido de prevalecer ou fortalecer ou ratificar o pecado. Mas a palavra quer dizer o quê? No sentido de tratar. O que vai tratar o pecado é o amor. O amor ele vai vir corrigindo, o amor ele vai vir falando a verdade, o amor ele vai vir tratando, mas ele vai mostrar a saída. Vocês entendem o que eu estou falando? Esse é o evangelho, essa é a missão de Cristo. Só que o homem precisa compreender, o ser humano precisa entender que o evangelho ele é algo muito forte. Por quê? Porque o evangelho é um lugar em que o homem vai entender que ele, nele mesmo, não há salvação. Então, muitas pessoas que se julgam serem boas, se julgam serem justas, serem altamente bondosas, elas têm uma tendência de achar que não precisa de Cristo. Ou até mesmo, a gente quando olha uma pessoa muito boa, muito bondosa, muito caridosa, a gente tem uma tendência a achar que essa pessoa também não precisa de Cristo. Porque a gente tem uma tendência a achar assim, não, se essa pessoa é muito boa, se essa pessoa é maravilhosa, óbvio que ela já é salva. Porque ela já é salva, porque ela é muito boa. Mas se você parar para observar isso tem um perigo muito grande. Por quê? Porque se uma pessoa pudesse ser boa o suficiente, caridosa o suficiente a alcançar a salvação ela poderia ser comprada, trocada, barganhada, valorizada, no sentido de um tipo de monetização. Então, se você atingir isso daqui, você é salvo. Se você atingir tal patamar, você é salvo. E o arrependimento não é você atingir uma cota de feituras bondosas. Não, é um reconhecimento que você está errado,
que você não tem forças, que você não tem capacidade para alcançar a salvação, alcançar a natureza de filho, ao você entrar na família, ao você poder fazer parte do corpo. Você precisa da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, de Jesus Cristo de Nazaré. Então nós precisamos ter esse direcionamento e ter essa percepção e ter essa lucidez nesse sentido. Porque senão, querido, o que é que poderia acontecer? Então se eu entrego cestas básicas, se eu faço a bondade para as pessoas, então isso daí eu sou salvo. Então não precisaria de Jesus. Jesus não precisaria ter vindo e morrido naquela cruz. Bastava Deus usar um profeta, bastava Deus usar um pregador, ungir alguém aqui na terra e dizer: gente, olha, para todo mundo ser salvo, basta ser generoso. Mas, pastor, a generosidade não faz parte da salvação? Pensando assim, você está certo. A generosidade não vai nos dar a salvação, mas quem é salvo é generoso. A Bíblia diz que as obras não fazem com que a gente seja salvo, mas quem é salvo produz obras, porque as obras é para os salvos. Ou seja, você nunca será salvo pela sua generosidade, mas é de se pensar se uma pessoa é salva ou não, se ela não é generosa. O seu serviço na igreja nunca vai lhe salvar, mas é muito difícil acreditar que uma pessoa é salva se a pessoa não tem vontade de servir. Então, é muito complexo essa percepção. Sendo assim, queridos, nós precisamos compreender o ensinamento da necessidade, da missão de Jesus Cristo ser cumprida aqui na Terra. A outra coisa que eu queria trocar nesse assunto da missão de Cristo é que Jesus, de fato, alimentou, Jesus curou, Jesus fez milagres, Jesus ressuscitou, Jesus libertou. Isso pode parecer, assim, um pouco chocante nesse primeiro momento para algumas pessoas, mas você vai entender, tá bom? Segura as pedras. Curar, libertar, fazer milagres, prosperar pessoas, tudo isso Jesus faz, mas não é o centro. Tudo isso é uma demonstração da sua bondade para as pessoas compreenderem o seu caráter, a fim das pessoas entenderem que ele é bom e que o caminho do arrependimento e da salvação não é um lugar ruim. Pelo contrário, tudo isso são frutos de um Deus que quer mostrar a sua bondade, o seu maravilhoso caráter. E aí Deus ele quer revelar para mim e para você que esse caminho vai levar a gente a um lugar de confiança, de paz e de alegria. Sendo assim, pessoas podem ser curadas por Jesus Cristo. Essa pessoa que foi curada por Jesus Cristo não querer ser salva e a pessoa vai curada para o inferno. Eu vou repetir de novo. Você lembra da questão dos leprosos, dos 10 leprosos? A Bíblia diz que somente um voltou e esse foi salvo. Os 9 leprosos não voltaram. Jesus não perguntou àqueles leprosos, dizendo: vocês querem seguir meu caminho? Depois que eu sarar vocês, vocês vão estar comigo? Eu só vou curar vocês se vocês se arrependerem. Olha, para eu curar vocês, vocês agora vão ter que fazer isso ou aquilo. Não, Jesus disse: seja curado e anda, vai. E conforme eles andavam, eram curados. O que eu quero falar com isso é: a cura de Jesus é a sua misericórdia. A cura de Jesus é a sua misericórdia. Sendo assim, queridos, você precisa compreender que pessoas podem ser curadas por Jesus, abençoadas por Jesus, libertas por Jesus, podem prosperar, né? Deus abençoar com algo em termos material, inclusive, por Jesus, e essa pessoa ir para o inferno. Porque essa pessoa foi curada, mas não quis se arrepender e não quis receber Jesus.
Pastor, o senhor já conheceu pessoas assim? Muita. Sabe, eu vou contar duas experiências rápidas aqui. Uma, eu estava na África, na igreja do pastor Cris, e lá na África nós vimos a escola de cura dele, o centro de cura dele lá. E a guia, né, a pessoa que estava sendo a coordenadora da nossa caravana, ela contou pra gente que pessoas que nós vimos sendo curados lá, andando, né, pessoas que nunca andaram na vida, pessoas que receberam cura de câncer, que nós vimos lá que estavam com roupas de hinduístas, pessoas que estavam com roupas islâmicas, pessoas que estavam lá. Pessoas chegaram no final e disseram, não, eu não quero aceitar Jesus, eu não quero confessar Jesus. As pessoas eram curadas por Jesus, depois era feito apelo e as pessoas não queriam, algumas pessoas não queriam aceitar Jesus. E por milhões de motivos, eu não sei qual motivo, mas a pessoa não quis. Eu já vi pessoas chegarem para mim e dizer bem assim, pastor, sei lá, eu teve um caso de uma determinada pessoa que passou alguns dias em coma. E foi pedido para a gente orar. E a pessoa saiu do coma, teve noção que foi sarado e curado pelas orações, que Jesus fez isso. E essa pessoa voltou a ser a mesma coisa que era antes. A pessoa nasceu de novo, praticamente, no sentido de que era para ter morrido mesmo, fisicamente. Então, querido, deixa eu falar algo para você. Nós precisamos compreender que Deus vai curar, prosperar, vai fazer tudo isso, mas ainda não é a coluna cervical. Tudo isso Jesus está fazendo para despertar a pessoa entender que Ele é sarador. Que Ele é bom e Ele traz salvação. A outra coisa que eu queria falar é que Deus, Ele sempre vai trabalhar, Jesus, Ele sempre vai trabalhar no âmago do ser humano. O que isso quer dizer? Na ferida. A missão de Jesus não é arrodear. A missão de Jesus é tratar exatamente a dor da pessoa. Então as pessoas precisam compreender que a igreja que está pregando o evangelho, ela vai pregar acerca das dores desse mundo. E as pessoas querem calar a igreja, querem calar a voz profética e querem calar a voz de Deus. As pessoas confundem, achando que a igreja está julgando. As pessoas confundem que a igreja está com preconceito, que a igreja está se achando algo parecido. Não, não é isso. Quando Jesus chegou para aquela mulher, Jesus disse, cadê seu marido? Ele disse, cadê seu marido? Olha que coisa interessante. Ele foi no âmago, ele foi no problema. É igual um murro na boca do estômago. Ele foi lá dentro. Quando Jesus chegou para aquele jovem rico, ele disse, venda tudo e me siga. Ele não perguntou cadê sua namorada, sua esposa, sua noiva, não perguntou nada disso. Porque se o problema é uma vida de santidade na sexualidade, ele também teria perguntado ao jovem. Não, porque o problema do jovem já era outro. Então Jesus, ele vai olhar para cada um, ele chega para Nicodemos e diz, cara, sabe qual é o seu problema? É que você é religioso, pô. Você já leu várias vezes Ezequiel e nunca viu que Deus daria um coração de carne e nasceria de novo. Então Jesus, ele não arrodeia. Jesus, ele vai olhar para a pessoa e vai dizer, eu sei o que você precisa. Você precisa ouvir isso. E você vai lembrar que os fariseus queriam matar Jesus porque doía nos caras. Então, às vezes, o mesmo evangelho, a mesma pregação, para uns vai trazer revolta, raiva, chateação. Para outros, a pessoa vai dizer, rapaz, falou comigo, obrigado, eu fui transformado. É por isso que Jesus, quando ele vai pregar, a Bíblia diz que as pessoas tiveram tanta raiva da pregação dele, que quiseram pegar ele e jogar num precipício, jogar num abismo. E ele ficou ali invisível, né? Sai do meio da galera.
O que eu quero falar com isso é que ele vai falar antes agradar a Deus que aos homens. Repito, não estou falando para a pessoa ser um translocado, um maluco, um doido, e utilizar a palavra para falar e ficar mandando um recado para ninguém. Não estou falando sobre isso. Mas você há de convir comigo que uma pregação posicionada, profética, central, absolutamente enfática, essa pregação, pessoas vão ser tocadas, vão chorar, pessoas vão perceber a presença do Espírito Santo, vai dar oportunidade para Jesus entrar, mas tem pessoas que vão dizer, nunca mais eu piso nessa igreja, não gostei, não recebi. Não gostei dessa pregação, não concordo e por aí vai. Então, queridos, o que eu quero falar para você é porque a pregação vai no âmago. A missão de Jesus é no âmago. É no âmago do vazio existencial. É no âmago da lacuna do que a pessoa está passando. Então, para chegar no final, já vai mandando suas perguntas e seu pedido de oração. Eu vou tocar no último ponto para finalizarmos. A Bíblia diz que Jesus ele chega para mim e para você e estabelece a grande comissão. Ele diz, eu oro por esses que estão aqui e por aqueles que vão vir por meio da pregação, que vai crer na pregação. Ou seja, a grande comissão estava os discípulos e também a nossa geração de hoje, porque nós não andamos com Jesus no sentido fisicamente. Nós estamos dentro, né, da profecia de Jesus, que nós seríamos aqueles que estaria com ele por causa de ter crido na palavra. Sendo assim, ele orou por mim e por você. E ele disse, ide. Ide e pregai o evangelho. Ide e cure enfermos. Expulse demônios. Fale em outras línguas. Impõe as mãos sobre os doentes. Faça tudo isso. Mas ele vai dizer, a fim de poder levar as pessoas a se tornarem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, tudo isso que a igreja vai fazer, por meio dele, a igreja vai fazer tudo isso. A igreja vai ter poder dado por ele, delegado por ele, para orar pelas pessoas, abençoar a vida das pessoas, a fim de que essas pessoas possam se tornar discípulos. Amém, queridos? Então, a igreja precisa entender isso. Antes de orar e responder suas perguntas, Mateus pode trazer já as orações. Eu quero falar para vocês o seguinte, eu queria apresentar para vocês esses 3 livros que são baseados nesses livros que nós estamos aprendendo sobre cristologia. Esses 3 livros, eles são extraordinários. Deixa eu ver como é que eu boto aqui. Então, esses 3 livros, eles são extraordinários. Eles são de Gordon Lindsay. Só para você saber quem é Gordon Lindsay, ele foi o secretário da Voz da Cura. Então, foi o cara que organizou a Voz da Cura, andou com os gigantes, né, os generais de Deus. Ele foi o secretário dos caras. E ele tem uma coleção de livros. E sobre cristologia, ou seja, sobre a vida e os ensinamentos de Cristo, ele fez 3 volumes. Pode parecer grande, mas não é assim. É de fato como se fosse uma novela. Você vai aprender cristologia. Sabe, queridos, a gente às vezes vai comprar livros sobre cristologia, é muito difícil entender. Esse livro aqui não tem como você não entender. Então, o volume 1 é o começo de sua vida e seu ministério. O volume 2 é Cristo ensina seus apóstolos. Volume 3, milagres e promessas futuras. O primeiro vai falar de toda a vida de Jesus, de toda a construção da vida de Jesus. O segundo vai falar das parábolas, dos ensinamentos profundos das parábolas. E o terceiro vai falar, de fato, das suas curas e milagres. Então, esses livros aqui, Vida e os Ensinamentos de Cristo, deixa eu mostrar para vocês, está aqui, de Gordon Lindsay, tá bom? Nós estamos vendendo aqui na nossa igreja. Caso você se interesse, você pode nos procurar no nosso inbox e nós vamos dizer para você o preço, tá bom? Desses volumes. Estamos vendendo a preço de custo daquilo que nós compramos mesmo. Conseguimos aí uma bênção para poder vender para vocês. Eu super indico essa obra de Gordon Lindsay, tá certo? A casa publicadora é da editora A Graça, tá certo? É extraordinário. Então, eu quero, Mateus, por favor, me ajude, orar por vocês
daqui a pouco fazer o apelo e também, se tiver dúvidas, responder, tá certo? Então, vamos lá. Edileuza, peço oração pelo meu irmão Edivaldo, está com problemas dos rins. Nós queremos agradecer, Senhor, por esses rins voltando a funcionar e nós declaramos que Edivaldo já é sarado da cabeça à planta dos pés. Ele vai testemunhar os milagres do Senhor em nome de Jesus. Maria Tatiana, oração pela minha filha Eduarda, que está grávida. Pastor, em nome de Jesus, vou na sua igreja contar o testemunho com meu neto em meus braços. Pai, eu quero agradecer por Eduarda, pela gravidez. Eu já vejo ela vindo e apresentando, mostrando, assim como Ana apresentou Samuel. Assim será, em nome de Jesus. Poliana Oliveira, oração pelo meu sogro que está no hospital. Pai, nós declaramos sobre o sogro de Poliana agora. Ele seja agora sarado, curado. Que tudo aquilo que precisa acontecer, a sua unção inteligente, assim possa fazer. Quero te agradecer pelos teus anjos ali administrando a cura sobre este corpo. Eu declaro agora todo espírito de morte, de enfermidade, saindo de perto dele. E eu declaro vida em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, gente. Eu quero orar por você e eu quero também fazer o apelo. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer, nós queremos te louvar por esse momento. Eu quero abençoar todos que estão nos ouvindo, todos que nos escutaram até aqui, que nós possamos ter um caminho de arrependimento sempre, ainda aqueles que já foram salvos, mas nós precisamos continuar na pegada, entendendo que a vida de uma pessoa que foi santificada é a santificação. E todos aqueles que ainda não encontraram o Senhor, que possam, através do arrependimento, o reconhecimento, dizer, eu preciso. E se você é essa pessoa agora, que diz que precisa da salvação, que precisa se encontrar com Jesus, eu gostaria que você fizesse o seguinte, agora, repetisse comigo essa oração, dizendo assim, Pai, em nome de Jesus, eu recebo a sua salvação. Eu abro o meu coração e peço para que Jesus venha habitar dentro de mim. Sendo assim, eu peço também que o Senhor possa colocar o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe você. Eu quero dizer que amanhã nós estaremos viajando para Maceió e nossa live agora na sexta-feira vão ser 3 horas da tarde, tá bom? Na sexta-feira será às 3 horas da tarde. Na verdade, será às 15 horas, sexta, sábado, domingo e segunda, porque eu vou estar lá na Verbo da Vida, Barro Duro, ministrando. Então nós estaremos fazendo nesse horário para não correr nenhum risco, tá certo? Então amanhã, que é sexta, sábado, domingo e segunda, nós estaremos fazendo 3 horas da tarde por causa da viagem, pregação. Então nós estaremos dando continuidade. Domingo nós estaremos revelando o nosso próximo jejum. Esteja conosco, tem interesse em comprar os livros de Gordon Lindsay da nossa livraria, entre em contato no nosso inbox e nós estaremos repassando para você tanto o valor e estaremos mandando entregar onde você estiver, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus.